O Ministério Público, guardião de instituições, fiscal da lei. O Judiciário é guardião das instituições, mas o fiscal da lei é o Ministério Público. Trabalha o Judiciário só quando acionado. Não tem direito de iniciativa. Deu-se ao Ministério Público a possibilidade dele ter esse direito de iniciativa. E isso foi benéfico ao país. Há políticos que não gostam, há políticos que querem que se retire do Ministério Público o poder de investigar, mas eu acho que isso aí é um mérito grande da Constituição de 88, no qual não se pode mexer. O Ministério Público tem que ter o direito de investigar e continuar com autonomia tal qual agora. E o que essa maior autonomia do Ministério Público significou e significa para a sociedade? Uma defesa. Quando o Ministério Público atua, ele está defendendo o cidadão. Nós podemos nominar uma série de abusos, de erros de promotores, etc. Mas o número de acertos é infinitamente maior. A moralização da máquina pública brasileira tem um papel fundamental do Ministério Público. Por conta disso, louve-se a atuação de todos os promotores do país, porque, na verdade, o Ministério Público é uno. Mesmo o promotor estadual, federal, etc., ele é uno. Por conta disso, eles têm que ter essa liberdade e autonomia de não estarem atrelados ao poder político. Eu converso com Oscar Ivan Prux, ele é advogado e economista. Oscar Ivan Prux escreve aos domingos no jornal O Estado do Paraná sobre direitos do consumidor. Enfoque a CIA volta já. Há mais de 50 anos, a ACIA é a casa do empresário. Modernos softwares, profissionais capacitados e atendimento personalizado são as marcas da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas. SCPC, Junta Comercial, Departamento de Comércio Exterior, Projeto Empreender, Juizado Especial Cível, Balcão de Atendimento Sebrae, Câmara de Mediação e Arbitragem, além de convênios com a Unimed e Sicor. ACIA, a certeza de resultados, sempre um bom negócio. Enfoque a CIA está de volta e com a gente está o doutor em Direito pela PUC de São Paulo, Oscar Ivan Prux. Ele atua como professor do curso de mestrado da Universidade de Marília. Prux coordena o curso de Direito da Unopar em Arapongas. 10 anos atrás, o texto original da Constituição sofreu importantes mudanças. Em 1998, foram aprovadas reformas na Previdência Social e na administração pública. Hoje, com 20 anos, a Constituição experimenta uma trégua inédita. Nenhuma proposta de emenda ao texto foi aprovada este ano. As reformas deixaram de ser prioridade das agendas do governo e da oposição. Tanto que as reformas tributária, trabalhista e política continuam na fila. Não há nenhum ânimo de que elas possam ser votadas. Doutor, por que não se toca nestes pontos fundamentais para a saúde do Estado? Porque o governo e a oposição não discutem essas reformas? Olha, em primeiro momento, tudo que era estrutural da Constituição se discutiu já a partir do momento da sua implantação. E a Constituição tem o grande mérito de ter conduzido o país durante 20 anos sem turbulência. Esse é um grande mérito. Agora chegou o momento em que se tem que tocar nos direitos de pessoas e poderes. Uma reforma política, por exemplo, vai demandar necessariamente acabar com o corporativismo dentro do legislativo. Por conta disso, evidentemente, sendo eles mesmos que votam essas reformas, os impasses são imensos, as negociações são imensas. Se nós tivéssemos um ditador, se não estou recomendando isso, mas se nós tivéssemos um presidente mais impulsivo, menos reflexivo, como foi Collor, por exemplo, Collor abriu a economia. O Collor pode dizer o que queira dele, ele tem 1001 defeitos, mas ele chegou, não pensou e fez. Talvez nem tivesse a concepção que estaria fazendo um bem para o país, em toda a sua plenitude, mas ele fez. O que acontece agora é que todos os que estão lá são comprometidos com alianças políticas antigas, e por conta disso eles não têm a coragem de reformar. Eles têm o medo de enterrar sua carreira política, e o interesse próprio amarra o Congresso. Por isso que o Legislativo não anda.
Doutor, quais foram os principais erros cometidos pela Constituição de 88 nas áreas tributária, trabalhista e política? Olha, o que eu vejo sob o ponto de vista político é dar direitos aos políticos idênticos aos direitos fundamentais do cidadão. Até hoje nós pagamos preços que a Constituição não explicitou como deveria, já que tem 250 artigos, poderia ter dito com mais clareza: quem está condenado em primeira instância não pode concorrer. Para um cargo público, eu necessariamente tenho que apresentar uma certidão negativa. Se eu vou ser faxineira em qualquer órgão público. Agora, para me tornar o governante, não. Se a Constituição tem 250 artigos, poderia ter trazido isso. Quanto ao nepotismo, colocou lá o princípio da moralidade. Na cultura brasileira, se não tiver escrito assim, não pode colocar o irmão, não pode colocar, explicitamente não obedecem. Dizem moralidade, mas é moral eu botar o meu irmão porque ele é mais honesto e trabalha. O que se sabe que é uma mentira. Então, pecou-se, ou se colocavam só princípios e a legislação ordinária vinha regular isso de imediato, com um Congresso ágil, fazendo as leis, etc., ou se, já que se fez 250 artigos, se explicitava mais. Sob o ponto de vista tributário, os poderes do Estado ficaram praticamente intocados. O Estado pode continuar a gastar de forma excessiva e tem formas 1000 de arrecadar. Continua asfixiando, não há como impor limites. É uma dificuldade mundial, não é uma dificuldade brasileira, não. Isso tem em qualquer parlamento, isso tem em qualquer nação. Mas, de qualquer forma, aqui no Brasil, isso ficou muito claro. Os únicos limites que nós temos são as disposições de quem pode tributar em qual área, com as competências municipais, estadual e federal, e também que nós não podemos ter tributação no mesmo ano. Ela tem que ter, no mínimo, uma aprovação com 60 dias de espaço para entrar em vigor e tem que sair de um ano e passar para o outro. Né? Mas é muito pouco. Permite que se gaste de forma excessiva. Né? Na área trabalhista? Na área trabalhista, nossa legislação ela está ficando um pouco anacrônica, embora os juízes trabalhistas digam que não, que são direitos elementares, etc., mas aos poucos ela está ficando anacrônica. Ela foi criada para um tempo só de pessoas incultas, só de pessoas que têm situações muito particulares, apropriadas delas de hipossuficiência. Hoje o mercado de trabalho já oferece situações melhores. Já tem gente culta trabalhando. Ele não é um hipossuficiente que precisa de uma proteção tão exacerbada. Tem que deixar os agentes econômicos, muitas vezes, regularem o seu trabalho. Eu cito meu próprio exemplo. Eu tenho condições de negociar com os meus empregadores igualdade de condições, de estabelecer o meu horário e meu salário e as minhas condições de trabalho sem ser um hipossuficiente. E nós temos milhares de pessoas que ingressaram nessa condição nas 2 últimas décadas. Então está na hora de afrouxar um pouquinho, de dar um pouquinho mais de liberdade. Se as partes convencionaram, se os sindicatos aprovaram, se está numa convenção coletiva de trabalho, não há por que vir à justiça e dizer, olha, vocês não podem fazer isso porque eu acho que não deve. O senhor acredita que o bom momento econômico que o país vive fez com que esses temas saíssem de pauta? Em parte sim, porque o desemprego está reduzindo-se, né? Nós somos um país não mais endividado em dólar, nós não sofremos mais dessa crise que está acontecendo agora. E o país criou o mercado interno. Isso é uma mostra que tem gente trabalhando e ganhando salário. Ao ganhar o mercado interno, já nem depende mais do mercado internacional como dependia antes. É uma grande vantagem. Nós estamos numa situação privilegiada. É pena que o Brasil está vivendo um momento tão bom, numa conjuntura em que todos estão tão debilitados. É uma pena.